Fala, cruzeirense, vai começar o Brasileirão. O que dá para se esperar de Cruzeiro e Mirassol pela primeira rodada no Mineirão? É obrigação vencer o time paulista? E mais, o que de fato dá para o Cruzeiro brigar, almejar dentro da principal competição nacional? Bora conversar sobre isso. Bom, amigos e amigas, depois de longos dias, o Cruzeiro finalmente vai entrar em campo por um jogo oficial, principalmente por conta da intertemporada, pelo bom tempo sem o Cruzeiro de fato disputar 3 pontos em campo. O torcedor cruzeirense não vê a hora de ver esse time sendo provado em bom nível, de ver esse Cruzeiro de fato competindo. Acho que de um modo geral dá para se pontuar que a intertemporada foi proveitosa. É claro que as principais respostas vão ser dadas em meio à maratona de jogos que tá por vir. Mas quando a gente olha aí para uma intertemporada comandada pelo Leonardo Jardim, tendo um pedido dele atendido, foi o Wanderson, e aí as sessões de treino foram feitas, muitos treinos, os jogos treino e claro o amistoso em Bragança Paulista, dá para se dizer que o Cruzeiro no geral buscou fazer com que essa intertemporada fosse de fato uma preparação pelo que vem pela frente, que é o que importa, né? O que importa é o Brasileirão, é a Copa do Brasil, é a Copa Sul-Americana. A última impressão, pelo menos ao meu ver, ela não foi das melhores, digo no amistoso contra o Red Bull Bragantino. Claro que o amistoso foi interessante, o Cruzeiro ter ido a Bragança Paulista jogar contra um time de Série A foi algo que me agradou. Agora, falando do jogo em si, eu acho que tiveram talvez mais pontos negativos do que positivos. Isso mina a minha confiança no trabalho do Leonardo Jardim? De forma alguma, é só um amistoso. A questão é que me parece que esse processo de formação de equipe vai ser um pouco mais árduo, um pouco mais tortuoso do que eu imaginava. E sinceramente, aí já até pegando um gancho para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, essa formação com 4 atacantes não sei se vai ser a ideal, a mais equilibrada. Pode ser até que funcione contra o Mirassol. Agora, contra equipes mais qualificadas, mais competitivas, acho que o Leonardo Jardim vai pensar em um Cruzeiro possivelmente com um meio mais povoado, tornar esse time mais equilibrado, mais sólido. O problema não é nem a formação em si, mas aí entra o ponto de características dos jogadores. Será que Wanderson e Dudu, por exemplo, vão conseguir atuar tão bem em um cenário defensivo de recomposição, com o Cruzeiro tendo 4 atacantes? Será que o Caio Jorge vai conseguir também recompor tão bem? O Wallace e Matheus Henrique, será que vão se entender? Os laterais talvez podem ficar desguarnecidos? Enfim, vira um efeito dominó, né? E contra o Bragantino, que não é um meio forte dentro de um cenário de Série A, vai entrar no Brasileirão sabendo que luta pela permanência. O Cruzeiro mostrou muitas dificuldades. Acho que ofensivamente teve um bom comportamento, porque foi uma equipe mais ágil, mais vertical, teve ali até Caio Jorge e Gabi se entendendo muito bem. Agora defensivamente foi um Cruzeiro que ficou devendo, e devendo muito. Até mesmo o William, que foi um dos destaques, pelo menos com a bola no pé, acho que defensivamente ficou devendo bastante. Bom, mas aí jogando para a partida contra o Mirassol, sendo muito direto, eu espero que o Cruzeiro vença. Claro que vai ser importante ter um bom desempenho, vai ser importante, quem sabe, até vencer por um placar expressivo, mas o Cruzeiro precisa vencer o Mirassol. Sim, para quem almeja a Copa Libertadores, para quem traçou ir à Libertadores de 2026, é uma obrigação vencer o Mirassol, porque a gente está falando de um adversário que vai disputar pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol nunca disputou uma primeira divisão. O Mirassol nunca nem jogou no Mineirão. É uma equipe com méritos, subiu, com méritos, claro, vai disputar a Série A, mas que sabe muito bem que chega lutando por uma permanência. Nada mais do que isso. Pode acontecer algo fora da curva? Claro que pode, porque é futebol. Mas o normal é que ao longo de 38 rodadas o Mirassol venha brigar fortemente para não cair. E quando a gente olha aí para os elencos, o Mirassol tem
tem um elenco mais fraco do Brasileirão. Dentre as 20 equipes, o Mirassol, de fato, quem tem menos qualidade. E aí entra até o fato de poder de investimento. Então dá para se dizer que o Cruzeiro vai ter o adversário dos sonhos, até mesmo no ambiente dos sonhos, porque o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, não vai jogar fora de casa, não vai jogar no interior paulista. A gente sabe muito bem que em um campeonato de pontos corridos, principalmente para quem almeja grandes coisas, e é o caso do Cruzeiro no Brasileirão de 2025, é fundamental vencer em casa, ainda mais contra o adversário que possivelmente vai brigar para não cair. E eu até acho que o Mirassol vai cair com uma certa antecedência no Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro precisa fazer esses 3 pontos, precisa começar bem o Campeonato Brasileiro e aí até espantando a pressão para a maratona que vai ter. Porque não dá para negar, se o Cruzeiro tropeça contra o Mirassol, se o Cruzeiro empata contra o Mirassol no Mineirão, de alguma forma uma desconfiança das arquibancadas que o Jardim tanto citou nas coletivas, que ele vê como algo importante, essa relação do torcedor com o time, é claro que as arquibancadas do Mineirão não vão responder bem, o torcedor vai ficar mais desconfiado com esse time e vai existir um cenário de pressão, não adianta. O Cruzeiro é um clube gigante e tem objetivos muito grandes dentro do ano de 2025. Foi feito um investimento muito forte e hoje não dá para negar que o Cruzeiro tem sim uma das melhores estruturas de trabalho, pelo menos na parte física do futebol brasileiro. Então tudo isso gera sim um cenário de exigência muito grande. Então se o Cruzeiro tropeça contra o Mirassol em casa, ele vai ser obrigado a, contra o Internacional, que é um adversário muito mais complicado fora de casa, a buscar a vitória. Mas não só isso, até mesmo olhando para o confronto seguinte contra o União de Santa Fé, o Cruzeiro já vai com uma certa pressão. Então, pensando em um cenário de confiança criado para os jogadores, até mesmo para o Leonardo Jardim, que ainda não venceu como técnico do Cruzeiro, é bem verdade que não é culpa dele, mas é importante que o Jardim possa conquistar a sua primeira vitória no comando técnico do Cruzeiro. Nada melhor do que contra o Mirassol o Cruzeiro conseguir isso. Diferentemente de jogo-treino, de amistoso, quando se olha muito o ponto de desempenho, a questão de formação de equipe, agora o que importa é vencer, é o resultado. E o Jardim, inteligente como é, sabe que precisa criar os melhores mecanismos possíveis para isso. Então, já fica aí a minha resposta em relação à pergunta do início do vídeo. É sim uma obrigação conquistar os 3 pontos contra o Mirassol. E tem um outro ponto, hein? O Mirassol está em um início de temporada conturbado. Já não está mais no seu primeiro treinador. O Eduardo Barroca, que começou o ano, foi demitido. O Mirassol, sim, chegou às quartas do Paulista, mas acabou caindo para o Corinthians. Mas quando disputou as quartas da competição, estava com o técnico interino. E aí acabou indo ao mercado contratando o Rafael Guanais. Tem como trabalho de maior destaque dele no Operário de Ponta Grossa. Por lá chegou até a ter um trabalho longevo, mas é um cara que ainda está tentando se provar. Inclusive é um treinador que pela primeira vez vai estar na Série A, foi demitido do Atlético Goianiense, teve um salto maior, não conseguiu corresponder, ficou pouco tempo por lá, é bem verdade, mas não foi bem. E aí agora chega ao Mirassol, o Mirassol inclusive tem se movimentado muito no mercado, vários jogadores ainda estão chegando. Então, além de ter todo o cenário de ser um estreante na Série A, de ter pouco poder de investimento, o Mirassol tá aí com alguns problemas em termos de planejamento. Se o Cruzeiro teve, o Mirassol também tá tendo, mas obviamente em uma proporção que pode gerar mais danos por lá, né? Afinal de contas, o Cruzeiro tem muito mais condições de se recolocar em 2025 do que o Mirassol. Isso é um fato. E agora partindo para o Brasileirão, de modo geral, porque sobre esse confronto contra a equipe paulista, acho que tá tudo muito claro. É importante fazer uma projeção, né? O Cruzeiro tem como objetivo traçado ir a Libertadores. Tem condições de ir a Libertadores? Para mim, sim. Potencialmente o Cruzeiro é um dos clubes, é um dos times que briga pela vaga na Copa Libertadores da América, que sim, tem que ser o grande objetivo, é indispensável. O Cruzeiro
tratar com seriedade essa questão. Se tem uma competição que precisa ser tratada como prioridade, é o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que as Copas precisam ser deixadas de lado, mas a forma mais fácil de se ir a Libertadores é pelo Brasileirão. Afinal de contas, se for por uma das Copas, o Cruzeiro vai ter que ser campeão. Então, é mais fácil ou menos difícil ir a Libertadores pelo Brasileirão do que pelas Copas. Agora, falando aí de projeção, e aí, obviamente, colocando a minha visão. Eu penso que o Cruzeiro não briga pelo título brasileiro. Pode acontecer de ter algo improvável pelo cenário, por exemplo, de Super Mundial, talvez os clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial nesse primeiro momento não estejam tão concentrados no Brasileirão. Mas mesmo assim, eu não consigo acreditar que o Cruzeiro vai ter estofo, vai ter cancha, vai ter até elenco para brigar por título durante 38 rodadas. Eu não consigo acreditar. Na briga pelo título, eu coloco o Flamengo, que para mim, com uma certa sobra, é o favorito. Tem aí um trabalho em continuidade do Felipe Luiz, muito bem feito. O Flamengo foi campeão carioca e assim, sobrando. Tem o melhor elenco do país com sobras, conseguiu manter esse elenco, teve aí poucas mexidas no mercado. Enfim, acho que o Flamengo, mesmo que nesse primeiro momento não dê tanta atenção ao Brasileirão visando o Super Mundial, tem tudo para se estabelecer na luta pelo título e é o grande favorito. Só que eu coloco duas outras equipes na briga pelo título e eu acho que uma delas pode ser que venha a surpreender você, torcedor. Palmeiras, para mim, claro, tá nessa briga, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não sabemos se o Palmeiras foi campeão paulista ou não. Tá em desvantagem, né? Acabou tendo uma desvantagem por conta da derrota no primeiro jogo, mas é um Palmeiras muito forte, que novamente tem Abel à frente, que tem muita força no elenco, que contou com investimentos consideráveis, como o Vitor Roque tem jogado, como o Paulinho, que ainda vai jogar, ainda vai ficar à disposição. É bem verdade que o Estevão vai sair no meio da temporada, mas ainda assim vejo um Palmeiras muito forte na disputa pelo título brasileiro. É uma tônica do Palmeiras do Abel, né? Geralmente acaba pelo menos brigando muito bem por título. E aí, correndo um pouco por fora, mas eu coloco sim na briga pelo título o Internacional. E aí, por que eu coloco o Inter e não coloco o Botafogo? O Botafogo perdeu peças importantes no seu elenco e só agora contratou um treinador, que é o Renato Paiva. Eu acredito muito mais no planejamento, no processo que está sendo feito no Internacional do que no Botafogo. Vai me desculpar, eu não boto fé nenhuma no Internacional para disputar campeonato, viu, gente? Para disputar para ser campeão. Sendo bem sincero com vocês mesmo, não boto essa fé no Inter, mas enfim, né? E para você, quem tem razão? O Caio ou o Emerson? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Acho que o Inter começou muito bem a temporada, quebrou aí um jejum importante sem títulos estaduais, ganhou de forma muito merecida, sendo a melhor equipe. Tem o Roger Machado tendo um pleno controle do elenco em mãos. O Inter ainda se reforçou para essa temporada e eu acho que o Internacional talvez possa ser a equipe a aproveitar essa brecha de algum postulante ao título, até mesmo alguém que brigue pela parte de cima, que não dê tanta atenção ao brasileiro nesse momento por conta do Super Mundial. Que o Inter é uma equipe que vai incomodar. Já falei que acho o grande favorito o Flamengo, mas o Inter sim, para mim, tá na briga pelo título. E aí briga por Libertadores. Já falei que o Cruzeiro potencialmente, para mim, está nessa briga. Acredito que o Leonardo Jardim tem condições de colocar esse Cruzeiro brigando por Libertadores do início ao fim e fazendo com que esse Cruzeiro pelo menos fique no G6, o que não é o ideal. O ideal é que o Cruzeiro fique no G4, mas aí é um trabalho um pouco mais árduo, né? Mas eu coloco o Atlético Mineiro, sim, não! Na briga por Copa Libertadores da América, coloco o Botafogo, que eu já até citei, eu acho que muita gente acredita em briga por título, mas eu inicialmente não consigo acreditar. Acho que o Corinthians está nessa briga por Libertadores, além do Fluminense, e sim, do São Paulo, que tá aí em altos e baixos, com o Zubeldia pressionado, mas tem muita qualidade e nos últimos anos tem conseguido bater até com uma certa tranquilidade em G6, em edições de Copa Libertadores da América. Então, acredito que para por aí. Meio de tabela, eu acho que o Bahia briga por meio de tabela.
eu não consigo ver o Bahia tendo tanta força como esses outros clubes que eu citei em termos de Libertadores. Acho que o Bahia tem um bom elenco, tem um bom treinador, mas ainda vejo um certo desequilíbrio. É uma equipe que rende muito bem dentro de casa, mas fora de casa fica devendo. Tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos do Bahia nesse início de ano e é uma equipe que sim, tem um volume ofensivo interessante, mas que quando joga sem a bola tem muita dificuldade. A própria final do Baiano, especificamente o segundo jogo, mostrou isso. Acho que o Fortaleza, que começou muito mal a temporada, perdendo o Cearense mal na Copa do Nordeste, até um Vojvoda pressionado, não briga inicialmente por Libertadores. Acho que em meio de tabela, sem correr riscos, claro, mas coloca em meio de tabela. E aí eu também colocaria o Grêmio, que até tá vivendo um cenário mais conturbado do que o próprio Fortaleza, o Santos e o Vasco da Gama. Acho que essas equipes aí vão passar o Brasileirão sem sustos, mas também não conseguindo grandes coisas. Acho que no máximo uma vaga para a Copa Sul-Americana. E aí briga por rebaixamento. Para mim, Ceará é um candidato, assim como o Juventude, o Sport, o Red Bull Bragantino, o Vitória e, claro, o Mirassol. Acho que essas equipes vão brigar do início ao fim por rebaixamento. Quer dizer que o que eu tô falando aqui vai acontecer? Não, claro que não. É uma análise, é uma projeção, de acordo com o que vi de jogo, de acordo com o que estudei, de acordo com o planejamento, poder de investimento, enfim, por aí vai. Mas esse é um panorama desse Campeonato Brasileiro antes da bola rolar. E sim, eu creio que o Cruzeiro vai conseguir se estabelecer nessa briga por Copa Libertadores da América. Se vai conquistar a vaga ou não, aí é uma outra história. Mas fica a expectativa para que conquiste. O Cruzeiro no ano que vem precisa estar na Copa Libertadores da América de uma forma ou de outra. Quando a gente fala de um elenco que tem salário em dia, uma folha inclusive para mais de 20 milhões de reais, um CT tão bem estruturado, comandado por um treinador como Leonardo Jardim, precisa entregar mais. É uma responsabilidade grande jogar pelo Cruzeiro, ainda mais um Cruzeiro que tem a capacidade de almejar grandes coisas, e o de 2025 tem. Então fica aí a minha esperança de que o Cruzeiro realmente faça bonito nesse Campeonato Brasileiro. E para mim fazer bonito é ir para Libertadores. Já terminaria o ano bem satisfeito. Se vier um título, e aí claro, o cenário mais acessível é a Sula, excelente. Mas se o Cruzeiro termina o ano se classificando para Libertadores via Brasileirão e não conquistando nenhum título, acho que já tem aí um motivo interessante para o torcedor do Cruzeiro tá comemorando. É isso, pessoal. Quero que vocês, por favor, deixem o like, comentem por aqui, se inscrevam no Fala Cruzeirense e, claro, fiquem atentos a todo tipo de conteúdo que tem por aqui, beleza? Um abraço e até mais.